A gente movimentar a nossa reportagem mais uma vez e falar um pouco das eleições do ano que vem, né? Porque cotado para concorrer à presidência em 2026, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, tem intensificado também participação em agendas políticas e encontros com empresários fora do estado que comanda. Vamos até Curitiba com a repórter Manuela Niklevics, que tem mais informações sobre esse assunto. Manuela, bom dia para você, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Nonato, muito bom dia para você, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, o governador Ratinho Júnior, que está em segundo mandato aqui no estado do Paraná, então não pode se reeleger e vem sendo alçado como um presidenciável. Ele que nesse segundo mandato vem levantando bastante a bandeira da infraestrutura, com principalmente obras no litoral aqui do nosso estado, duplicação de rodovias, a engorda da faixa de areia em várias cidades e principalmente a ponte de Guaratuba, que é uma obra muito aguardada aqui no nosso estado, que está na Constituição do estado, mas nunca saiu do papel por conta de entraves ambientais. Ratinho Júnior, inclusive, teve bastante enfrentamento no Ministério Público para conseguir fazer essa obra, que deve ser entregue agora no primeiro semestre de 2026. Ele que é bastante crítico dessa burocratização das leis ambientais, que, segundo ele, dificultam que grandes obras aconteçam e que trazem, segundo ele também, melhorias aí na economia e na geração de empregos. Aqui na Assembleia Legislativa do nosso estado, inclusive, ele conseguiu aprovar uma flexibilização dessas leis ambientais no final do ano passado. Ele que, na semana passada, na última sexta-feira, inclusive foi indicado por Gilberto Kassab, o presidente nacional do partido, como o presidenciável, o pré-candidato do partido para 2026. Foi questionado pela nossa equipe nesse final de semana sobre essa nomeação. Ainda não quis cravar uma candidatura à presidência, mas se disse honrado por ser lembrado por Kassab. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Claro que isso são alguns passos que estão sendo dados, né? Tem uma discussão interna do partido ainda. Nós temos uma bancada de deputados federal muito forte, tem uma bancada de senadores, eles obviamente têm que ser ouvidos também nesse processo, mas eu fico muito feliz. Nós temos também dentro do partido o Eduardo Leite, que é um grande governador do Rio Grande do Sul também, que tem todas as possibilidades de ser um nome que possa representar o PSD. Mas claro que a gente eu fico extremamente honrado em já ter uma sinalização do presidente Kassab para construir um projeto, um Brasil mais moderno. Bom, Ratinho Júnior falou sobre esse assunto em um evento de filiação do Partido Novo, do vice-prefeito aqui de Curitiba, mas reforçando que ele é do PSD de Gilberto Kassab. Ele que defende bastante também as privatizações, fez algumas aqui no estado do Paraná e ainda tem algumas de olho até o final deste seu mandato, e também defende muitas parcerias público-privadas. Um projeto aí bastante defendido pela sua gestão é a parceria pública-privada nas escolas públicas. Ele terceirizou a gestão administrativa de algumas escolas públicas aqui do nosso estado e vem defendendo também bastante as escolas cívico-militares. Hoje o Paraná é o estado com o maior número de escolas cívico-militares. Na área da segurança, defende mais autonomia para que os estados possam legislar sobre regras penais. Ratinho Júnior, como presidenciável, vem sendo bastante cobrado por um eleitorado mais bolsonarista por pronunciamentos sobre pautas mais polêmicas, digamos assim, como anistia e até mesmo impeachment de ministros, mas não vem se pronunciando sobre esse assunto, apesar de encampar outras pautas que conversam com o eleitorado. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito. Manuela Niklevics, muito obrigado. Até a próxima aqui no Jornal da Manhã. E é assunto para a gente trazer para a conversa os nossos comentaristas, Túlio Nassa e também o Cristiano Beraldo. Beraldo, o Ratinho Júnior é mais um nome, né, que é colocado aí como possibilidade de ser um candidato à presidência. Temos vários outros também sendo citados. Quando é que isso começa a funilar, hein, Beraldo? E a gente perceber quais são os nomes que efetivamente vão concorrer, hein? Olha, Nonato, a escolha desse nome, ela depende de muitas coisas. E no caso de Ratinho Júnior, um dos grandes problemas que ele tem é depender de Gilberto Kassab, que é uma raposa da política. Gilberto Kassab está interessado no que é melhor para o partido dele. Ele não vai assumir um compromisso de campanha presidencial, que é uma campanha muito custosa, à medida que isso atrapalhe, de alguma forma, a eleição dos deputados. Hoje, os partidos só querem eleger deputados federais, porque é o número de deputados federais de cada partido que determina quanto dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral eles terão. Esses caciques só pensam em dinheiro. Então, ele tem hoje no PSD Ratinho Júnior, trouxe do PSDB para o PSD o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
e agora ele vai escolher o que faz com esses 2 governadores. E a gente precisa lembrar que nesse esforço de federações que existe no Brasil, o número de partidos disponíveis para bancar uma eleição para qualquer cargo tem diminuído muito. Veja que no Paraná, o estado de Ratinho Júnior, Sérgio Moro está em primeiro lugar nas pesquisas, mas como está no União Brasil, vem enfrentando muita dificuldade para que o partido lhe garanta a legenda para disputar essa eleição do ano que vem para o governo do estado. Então é uma situação surreal, mas que retrata de forma muito nítida que os caciques partidários não funcionam com a mesma mentalidade do que aqueles políticos que têm voto, que são populares e que são competitivos para disputar determinados cargos. Agora, Túlio, essa estratégia, adotada por Ratinho Júnior de intensificar suas agendas fora, para além do Paraná, pode ser positiva para ele no sentido dele até se consolidar como um candidato competitivo? Olha, Soraya, realmente pode ser positiva. E por quê? Eu vou lembrar aqui Otto von Bismarck, chanceler alemão, mestre da política, que dizia: a política é a arte do possível. Veja só, de um lado, o presidente Lula, com a popularidade ainda em baixa, muito embora subiu um pouquinho por conta do tarifaço, a economia vai muito mal e ele ainda enfrenta uma dificuldade muito grande em relação à aprovação do seu governo. De outro lado, Jair Bolsonaro ainda inelegível. É evidente que sobra espaço, portanto, para o Centrão, E esse Centrão nitidamente está se aliando aos candidatos de centro-direita, no caso, os governadores. Então, nesse momento, o que é possível? É uma corrida pré-eleitoral entre os governadores para saber qual deles terá melhor popularidade, qual deles se apresentará melhor para ser o candidato deste grupo. E, portanto, nesse momento, aparecer, divulgar suas ações é o melhor caminho. Então nós estamos, como diz na escola de samba, esquentando os tamborins, esfregando as mãos. Todos os governadores estão numa corrida interna para que, se Bolsonaro não for candidato, eles possam ter o cacife, tanto dos bolsonaristas quanto do Centrão.